E iniciamos mais um programa Roda de Amigos, aqui pelos canais 26 e 526 da TV Onix Net, claro, é lógico, e para um monte mais de cidades que são abrangidas pela nossa transmissão. Eu recebo hoje no Roda de Amigos dois convidados mais do que especiais, dois profissionais consolidados no mercado de trabalho que desfrutam de alto índice de credibilidade. São eles, Dr. João Carlos Cazu, advogado criminalista. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E doutora Cíntia Confela, ela é especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor João Carlos Cazu, ao se falar em advocacia na área criminal, evidentemente que para o leigo, que a maioria das pessoas, isso daí é muito abrangente, é muito difuso, enfim. Mas poderia dar uma especificada melhor para a gente com a atuação do advogado criminalista? Pois não. Bom, o advogado criminalista, ele milita, obviamente, na área do direito criminal, através dos processos na área criminal. E aqui o direito criminal ele tem sofrido algumas nuances, mudanças, né, em função do que vem acontecendo hoje no mundo, da evolução da própria sociedade. Então, antes do direito criminal, ele abrangeria os crimes básicos do Código Penal, e hoje existe uma série de crimes hoje em leis que a gente chama de complementares, que também incidem tipos criminais, principalmente voltados para empresas e gestores de empresas. Então, hoje, o direito criminal ele está alargado também em cima daquilo que a gente chama de direito penal econômico ou empresarial, que vai além da individualização da conduta do indivíduo que praticou o crime, abrangendo também aqueles que são gestores de empresas que também praticaram o crime, mas de uma outra forma, que normalmente seria a forma omissiva, né? Qualquer ação, seja de qualquer parte, pode ser de um indivíduo, de uma empresa, enfim, que lesa uma determinada outra parte, é enquadrado como crime? Depende, né? O crime ele tem que estar obrigatoriamente tipificado no que diz a lei, tá? Se aquela conduta praticada, ela está inserida dentro de um tipo criminal, um tipo penal, tá? Obviamente ele vai caracterizar um ilícito criminal e a pessoa vai responder. O que seria esse tipo criminal, doutor Cazu? Tem que estar absolutamente descrito no código. Existe a necessidade de uma lei, né, que determine o que aquela conduta significa, se é criminosa ou não, tá? Se a conduta for inserida, for enquadrada dentro de um tipo penal, ou seja, da descrição de uma ação penal, de uma atitude penal, ela vai ser tida como uma atitude criminosa. Olha, o direito realmente ele é bonito, né? Ele atrai, né? De tanta informação que tem, tantos os meandros, os caminhos, enfim, para se chegar a um consenso que seja bom para as partes envolvidas. No caso da área previdenciária, doutora Cíntia, me parece, em princípio, ser de mais fácil compreensão até do que a criminal. É mais ou menos esse entendimento? Posso seguir por aí o raciocínio? Na verdade, não, né? É mais comum. Todo mundo tem um pouco disso dentro de casa, ou uma pessoa com mais idade. Então, você tem mais facilidade de ouvir dizer contato, sobre, né? Isso, sim. Mas é muito complicado, existem muitas legislações e, infelizmente, a internet e todas essas consultas acabam trazendo grandes dúvidas, né? Perfeito. Com relação à internet, que nos traz muitas informações, evidente, informações abalizadas ou não, mas o fato é que elas estão aí, nos bombardeando a todo momento, todos os dias. No caso da Previdência, hoje o direito está se amparando, enfim, num código, numa legislação de quanto tempo? Ou está super atualizado? Houve uma grande mudança, né, que é a reforma previdenciária que aconteceu em 2019. Mas são legislações ordinárias, legislações constitucionais, são uma gama muito grande de leis,
né? Então não dá para dizer que está constituído em um único código, não, né? E infelizmente a gente tem que estar se atualizando a todo minuto. A todo momento tem que estar acompanhando. A todos os dias existe alguma coisa nova acontecendo. Essa informação, essa atualização, por exemplo, a internet ajuda muito. Ou pelo menos essa comunicação digital ajuda muito. Ajuda um pouco, mas é muito perigosa, né? Sim. Porque você tem que entender e interpretar da forma correta. Então fica um pouco temeroso. E a quem que vocês pedem socorro nessas dúvidas? Tem que ser para um profissional da área, com certeza. Tem que ter um né? profissional da área. No caso, por exemplo, do doutor Cazu, a doutora Cíntia, vocês estão atuando juntos há quanto tempo já? Quase 10 anos já. Coisa de 6 anos. Antes você tinha uma atuação? Sim, eu trabalhava na área policial durante muitos anos, me aposentei e depois constituí o escritório e estou na área criminal desde então. Perfeito. E a doutora Cíntia, antes desta parceria estabelecida com o doutor Cazu? Eu advogo já há quase 23 anos, né? 23 já? 23 anos. Não vamos fazer essa conta, não, porque senão vai acabar descobrindo a idade, né? E mulher sempre vai ser jovem, né? Aos 20 Sem anos dúvida. da nossa vida. Mas já há um longo tempo e a cada minuto eu me surpreendo mais e aprendo a cada dia também. Não, sem dúvida. Mas a sabedoria, o conhecimento vem justamente do tempo, né? Eu acho que o tempo leva a isso, a essa tranquilidade em lidar com as várias situações que são apresentadas para os profissionais. Quando se fala em aposentadoria, me vem a seguinte dúvida. A gente tem também o código relativo ao menor, que ele pode começar a trabalhar hoje, me parece, a partir dos 14 anos, me parece, é isso? 14 anos, 14 né? anos. Até então não era possível isso. Foi estabelecido? Correto. A partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos, ele já passa a ter essa contagem de tempo para uma previdência futura? Passa sim, passa a ser reconhecido e pode ser usado para a aposentadoria. Nós temos ainda hoje, claro que temos, ou pelo menos eu quero entender que temos, as empresas que, ao admitir determinado funcionário, normalmente os novos, mas o fazem na forma da lei, evidentemente, mas com o salário ali reduzido. Existe isso? Na verdade, o menor adolescente ele deve ser contratado com uma entidade intermediadora, né? Somente após os 18 anos. Uma entidade intermediadora seria um advogado ou... Não, uma entidade intermediadora seria um curso, né? Que faz essa intermediação e acompanha. Ele entra como estagiário, né? Mas existe isso ainda hoje? Sim, sem dúvida. Depois, lá na frente, vai fazer falta? Na verdade, precisa do registro, né? Isso precisa registro. ser reconhecido. E quando o indivíduo é registrado com um valor abaixo do que realmente ele recebe? Aí precisa de uma ação trabalhista para organizar tudo isso, porque o recolhimento para o INSS ele tem que ser na forma correta e de acordo com o salário em que ele recebe. Tem que estabelecer o que é verba salarial, né? E o recolhimento tem que ser sobre as suas verbas salariais. Perfeito. Doutor Cazu, em que momento que vocês, enfim, se encontraram, conversaram e resolveram, vamos trabalhar juntos? Bom, eu já conhecia a doutora Cíntia, o doutor Alessandro, de longa data. Então, logo que a gente começou a trilhar esse caminho, não foi tranquilo fazer essa parceria, né? Importante dizer também que, mesmo na questão previdenciária, existem algumas coisas que vão transbordar para a área criminal. Por exemplo, o não vice-versa, né? Eu acho que, né? O não recolhimento do fundo de garantia, né? Através... Às vezes o empresário, o que ele faz? Ele retém o valor, mas não recolhe. Ele comete um crime de apropriação indébita. Então, existem algumas nuances que cruzam as situações da Previdência com a própria ilícito penal, né? E também a questão hoje, que está muito em voga, que é a questão das mídias sociais, né? Hoje a internet ela desempenha um papel importante na vida de todo mundo, isso é inegável, né? Para o bem ou para o mal. E hoje o que acontece é que muitos ilícitos eles estão sendo praticados através dos meios digitais, né? Então é necessário também um acompanhamento do profissional na área criminal em face desses novos crimes que estão surgindo aí.
São muitos, né? Muitos tipos de E é uma tribunais. novidade, essa é a verdade, né? Ou seja, estamos todos aí atentos ou não, mas esse é um fato, né? A área digital aí está, a utilização por parte dos vários profissionais, crimes são cometidos ou não e tem que estar atento. Existe já uma legislação ou está sendo formatada uma legislação específica? Não, já existe, estão aparecendo novas leis sobre o trato. Hoje, o Brasil ele está muito sedimentado em cima do marco legal da internet, que é o mais recente, a mais recente legislação que a gente tem a respeito disso, que trata do assunto. E é com base em cima dessa legislação que praticamente todos os procedimentos são iniciados, para depois aí acabar alcançando a esfera criminal. Então é muito comum hoje você buscar as provas na esfera civil e depois, consolidada na esfera civil, você utilizar na esfera criminal. Perfeito. Doutora Cíntia Confella, ao lado do doutor João Carlos Cazu, vocês contam também com outros profissionais no escritório, não é isso? Hoje já somos em 10. 10 profissionais 10 advogados. profissionais autônomos, cada um com sua área, né? São áreas distintas? Algumas se cruzam, né? Mas são espaços autônomos, pessoas individuais. Mas nós somos em 10. E são complementares, evidentemente. Quando surge um determinado caso, digamos, mais complexo, como que vocês fazem esse envolvimento dos vários profissionais? Isso é muito gostoso, né? Porque é a nossa rodinha de café, vamos conversar e perguntar, compartilhar conhecimento. É uma banca, nesse momento é uma banca de advogados? Não podemos dizer dessa forma, mas é uma soma de conhecimento, né? Sim. E qual que é a diferença, no caso de uma banca, estabelecer uma banca de advogados? A gente ouve muito isso, né? Estabelece uma banca de advogados para tratar de determinado assunto. O que eu posso dizer é que, assim, é uma formação técnica com vários conhecimentos e aí nós conseguimos dar a cada um o seu parecer sobre aquela matéria e aí nós acabamos conduzindo ela de uma forma mais fácil, mas não é uma banca, né? Porque a banca já leva mais para o lado jurídico, judicial, mais para o lado administrativo. Mas né? o resultado apresentado para a parte interessada tende a ser muito mais preciso, né? Sempre. Com tantas opiniões assim. Sempre. Ou seja, vocês têm um escritório de advocacia com vários profissionais, várias áreas que entregam resultados muito próximos, se não ali o tiro certo para resolver problemas. Posso entender assim? Pode, sem dúvida. O nosso objetivo inicial é entender a demanda do cliente, né? Ele vai até o escritório, a gente conversa, nós vamos entender qual que é a situação dele, qual área que ele está precisando ser melhor atendido ou especificamente atendido, né? E a partir daí, então, a gente faz os direcionamentos. Nada impede que um profissional colabore com o outro, ajudando em alguma área que é atinente à sua expertise, né? Mas, no geral, o que se busca é fazer com que o cliente ele se sinta não só acolhido, mas tranquilizado em relação à sua demanda. Isso que é importante. Ele tem que entender que ele está recebendo um atendimento profissional e que esse atendimento profissional vai resultar vamos dizer assim, numa situação de calmaria para ele, para poder enfrentar essa crise que seria um processo. Um processo é sempre traumático em qualquer situação. É né? sempre danoso, né? Principalmente na área criminal, né? Uma pessoa que está respondendo o processo crime, ele, de uma certa forma, não tem como fugir que ele fica realmente abalado em função disso daí, né? Perfeito. A atuação de vocês hoje, doutora Cíntia, é local, regional, todo o território nacional? Vamos para a internacional também, como que está isso? Ou como acontece isso? Na área previdenciária, ela pode ser federal, né? Então eu posso atuar em qualquer parte do Brasil, mas sinceramente não se dá conta disso e realmente permanece muito mais dentro do estado de São Paulo. Porque determinados casos, por exemplo, um cliente que está sendo atendido, ele pode ter o início da sua vida laboral, enfim, por exemplo, no norte do país, né? Como que vocês mantêm esse contato no sentido de buscar informações, dados, enfim?
Não só no norte do país, como também recolhimentos internacionais, né? Internacional também. Então, conseguimos fazer, de acordo com as convenções, né? As convenções internacionais, fazer essa passagem de contribuições de um país para o outro para ser utilizado aqui. Isso acontece de maneira, digamos, natural? É fácil? Existe a colaboração das partes? Existe sim, é um pouco dificultoso, claro, seguindo as regras que tem que ser seguidas, demora um pouco para a gente alcançar, mas consegue sim, e é bem bacana. Que bom. O Dr. Gazu ia fazer uma parte? Na esfera criminal, hoje o atendimento nosso ele é a nível nacional, nós temos demandas aí em vários estados, porque hoje, em função dessa situação do direito penal econômico, existe uma grande preocupação das empresas em se prevenirem de sofrer qualquer tipo de sanção nessa área. Então a gente tem aí alguma atuação fora do estado de São Paulo e é uma demanda que ela é realmente bem abrangente. Muito bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Lembrando que é o Roda de Amigos. Vem que é bom. Have to answer to the children of the sky. Inside you find a deeper love. Vem que é bom. É bom. E voltamos com Roda de Amigos. Lembrando que os canais são 26 e 526 da TV Claro, TV Onix. Recebendo como convidados especiais o Dr. João Carlos Gazu, advogado criminalista, e também a doutora Cíntia Confella, que é advogada do direito previdenciário. No intervalo, eu estava perguntando, lógico, aprendendo um pouquinho de direito, para ambos, a respeito desta, para nós, os leigos, essa coisa do STJ, STF, enfim, como que é isso? Para nós aqui, simples mortais, como que são os encaminhamentos, como que eles ocorrem? Bom, na esfera criminal, toda sentença, em tese, ela pode ser questionada. Então, uma decisão, uma sentença de primeiro grau, que a gente chama, ela pode ser questionada através dos recursos próprios, que seriam... Primeiro grau seria a primeira instância? Primeira instância. Seriam os recursos de apelação, que esses recursos eles sobem para os tribunais estaduais, né, ou regionais, se for federal o crime, e lá eles vão sofrer uma reavaliação dessa decisão de primeira instância. Sobre essa decisão, existe uma diferença. Enquanto na primeira instância essa decisão ela é efetuada por um juiz, na segunda instância, que seriam os tribunais, por exemplo, estaduais, são desembargadores, no mínimo 3. Então nós temos lá um alargamento
da avaliação daquela decisão, né? E dessa decisão colegiada sai um acordo em cima da decisão. Por isso que a sentença nos tribunais ela é denominada acórdão, né? E dessa decisão, desse acórdão, ainda assim é possível novos recursos, quer seja para o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, ou para o STF, o Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se a gente pegar ali desde o primeiro passo, o primeiro degrau, o cliente ao procurá-los, né, com determinado problema, enfim, no sentido de buscar soluções. Vocês compõem esse processo todo, baseado nos dados, informações. Esse processo é encaminhado primeiramente para quem? Primeiramente você vai fazer a defesa, né, defesa de primeiro grau, a instrução processual e tudo mais. Logicamente buscar a melhor resultado para esse cliente. Se for uma absolvição, está ótimo. Mas se for uma condenação, é possível você questionar essa decisão. Isso que é importante saber. E aí iria para um segundo degrau. Segundo grau, que seria os tribunais, né? Os tribunais estaduais. No caso de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ainda assim, não sendo contente o resultado, restaria... São possíveis outros recursos, né? Mas só que esses outros recursos ele tem algumas características, porque as atribuições dos tribunais elas são distintas também. Enquanto o Tribunal de São Paulo ele tem uma característica de apelação, ou seja, ele pode reverter uma situação de mérito numa condenação, os tribunais superiores eles não vão discutir o mérito. Eles vão discutir a aplicação da lei, se ela foi correta ou não. Então é uma questão mais processual do que de mérito. Às vezes as pessoas não entendem isso. E o processo penal ele é muito importante, porque o processo ele é forma, ou seja, é a maneira como você age, como o Estado age, né, de forma legal para atingir o objetivo que seria a condenação ou absolvição, né? Todo mundo busca isso, né? Então, se o processo penal ele não for rigorosamente seguido dentro daquilo que é a sua atribuição, o que ele descreve como correto, é passível, inclusive, de você anular um processo inteiro, como a gente tem visto aí em várias ocasiões. Não é comum um processo ser declarado totalmente nulo por infringir alguma questão processual. Mas pode ocorrer? Sempre. Começa tudo de novo quando ocorre? Depende. Se a nulidade for, por exemplo, a partir da denúncia, ele começa a partir da denúncia. Se for, depende qual é onde que essa nulidade vai ser aplicada. Mas normalmente ele anula desde o início. Perfeito. Doutora Cíntia, em relação à Previdência, o que mais é externado por parte dos clientes? O que mais é procurado? O que o pessoal vem pedir socorro para vocês? Bom, voltando a falar só para a gente fazer uma explanação rápida, né, com relação à forma com que deve ser o andamento processual, no INSS, tudo começa na fase administrativa. E isso acaba sendo esquecido por todos, né? A fase administrativa, pelo menos 80% dos processos saem dentro do INSS. E lá dentro precisa ser extremamente bem instruído, com todos os documentos necessários. A grande maioria das pessoas, quando chega a buscar o escritório, é porque veio com indeferimento de um benefício, quaisquer que seja, né? Porque existe aposentadoria, existe auxílio-doença, existe os benefícios do BPC, que hoje está em muitas pessoas estão tendo esse benefício. Então, ele acaba sendo mal instruído lá no administrativo, que se ele for bem instruído, lá mesmo a gente consegue um êxito diretamente do benefício. Ou seja, quanto mais documentos eu juntar, é melhor, evidentemente. Sim, mas os documentos corretos, né? Sim. Então, e impressionantemente, falta coisa muito simples, como uma CID num atestado médico, um RG que não consta o CPF, e ele é notificado, a forma de notificação, infelizmente, é eletrônica, e as pessoas têm dificuldade com tudo isso, de uso de internet, sistema do INSS não funcionando, então acaba não conseguindo instruir o processo administrativo da forma correta.
dentro do próprio INSS ainda existe uma junta de recurso para fazer recursos referentes às decisões administrativas e saindo a improcedência dentro dessa junta de recurso é que vamos para a Justiça Federal. Então, é um caminho longo até chegar na Justiça em si. E quando vai para a Justiça, tem que estar com tudo instruído na esfera administrativa. Então, acontece muito dos clientes chegarem no escritório dizendo, olha, foi indeferido, não entendo por quê, não consegui, já estou há mais de um ano e meio aqui nessa luta, e aí você vai dar uma olhadinha, o que está faltando? É uma coisa muito simples. Só que, infelizmente, tem que dar entrada de novo e começa o prazo novamente. Então, esse processo tem que acontecer para aí sim chegarmos à Justiça Federal e depois iniciar as outras instâncias, recurso, tribunal e tudo mais. O ideal é que a pessoa, o indivíduo, enfim, ou mesmo a empresa, procure sempre um advogado antes de dar o primeiro passo? Infelizmente, hoje sim, né? A gente diz que a informação ela é muito preciosa e o brasileiro em si ele tem essa mania de se socorrer ao judiciário só no momento da necessidade. Para que aperta para valer. Isso. Né? E na verdade a informação é preciosa, então ele deveria estar lendo, procurando, perguntando, consultando antes, né? Existe hoje todo um estudo previdenciário para a gente saber quando é o melhor momento para a gente se aposentar, e esse estudo ele tem que ser feito na verdade deveria ser feito antes de começar a contribuir. Então, pelo menos alguns anos antes já ter essa orientação, do momento, né, da aposentadoria. Existe uma disciplina já na grade curricular do país de direito nesse sentido ou não? Direito já previdenciário, sim. Já tem, há muitos anos, sim. É bom, né, Cadu? Cadu, tá tão gostoso, né? Tá tão gostoso a gente conversar, mas a gente tá chegando ao final aqui do Roda de Amigos. Muito bom, chegamos ao final do Roda de Amigos. Eu tenho certeza que muitas informações, muito que foi falado aqui, foi de grande valia para todos vocês. Muito obrigado pela audiência, continue conosco, é a sua TV Onix.